Oi, bebês! Oi, amores! Nós estamos aqui para trazermos novamente aquelas aulas curtinhas que ficaram conhecidas como rapidinhas e que são tão importantes porque conseguem trazer uma grande quantidade de informações para vocês num tempo bem curto. Eu decidi colocar nessas rapidinhas novas temas que estão na mídia e que eram temas que durante um certo tempo ficaram um pouco esquecidos, mas que agora voltaram a aparecer. E eu queria chamar a atenção de vocês da importância dessas aulas, dessa série de aulas que a gente vai fazer, não só para o Enem e para os vestibulares, mas também como possível temas para a redação de 2018. Então, o primeiro tema que a gente escolheu para falarmos, comentarmos, é a respeito das doenças que recrudesceram no Brasil. Doenças que, teoricamente, já deveriam estar controladas, porque são doenças onde você tem como prevenir através das vacinas. Eu vou falar, na realidade, de três doenças, inicialmente. Eu vou falar do sarampo, eu vou falar da poliomielite e vou falar a respeito da leishmaniose visceral ou leishmaniose canina, que é uma doença que recrudesceu no Brasil e que tem trazido uma quantidade enorme de novos casos e que essas doenças devem ser comentadas porque possivelmente elas vão aparecer nas provas desse ano. A gente vai começar falando a respeito da leishmaniose. Eu queria lembrar para vocês que você tem que ter muito cuidado com relação às leishmanioses. Primeiro cuidado, a leishmaniose é uma doença que ela é transmitida por um mesmo vetor. Só que nós temos três tipos de leishmaniose. O vetor, que é o mesmo, é o famoso Lutzomia longipalpis, que é esse mosquito aqui, que ele tem um aspecto diferente dos outros mosquitos pela própria coloração. Ele é conhecido popularmente como mosquito palha. Então ele tem uma cor um pouco esbranquiçada e isso dá a você a possibilidade de percepção rápida da presença dele, caso ele esteja num ambiente onde existam principalmente cachorros. Então, a leishmania danovani, que é a leishmania que está acontecendo novamente no Brasil, ela também é conhecida como leishmania tegumentar, leishmania canina ou leishmania visceral. Essa é a leishmania que recrudesceu. A minha preocupação é que você não confunda com a leishmania trópica, que é conhecida como leishmania tegumentar, e a leishmania brasiliense, que causa uma doença chamada de úlcera de Bauru. Essas duas leishmanioses, tanto a leishmania trópica quanto a leishmania brasiliense, elas não recrudesceram. A leishmania que voltou a aparecer, que é extremamente perigosa, é a leishmania visceral, que é também conhecida como danovani. Qual é o grande problema dessa leishmaniose, amores? Ela é transmitida também aos cachorros. Só que até um mês atrás não existia ainda como você controlar essa doença nos animais. Não existia vacina para os animais. Na realidade, a leishmaniose não tem vacina para a espécie humana. Agora, há mais ou menos um mês atrás, saiu uma vacina para os animais, ou seja, para os cachorros. Então, o animal pode ser previamente imunizado e evitar que, quando o patógeno ataque o animal, o corpo dele não esteja preparado para produzir anticorpos. Agora, tem um detalhe grave. Os animais que já estão contaminados pela leishmania, que foram picados pelo vetor, que é o Lutzomia longipalpis, infelizmente, esses animais precisam ser sacrificados. A leishmaniose tem como sintomatologia grave, olha o aspecto de uma pessoa com a leishmaniose. São as ulcerações no corpo e, além das ulcerações, febre e o aparecimento de um crescimento excessivo do fígado e do baço, que a gente chama de hepatomegalia. É uma doença que provoca óbito e existem a cada ano no mundo 500 novos mil casos. E o Brasil, infelizmente, na região Nordeste, a gente tem uma média de 64% das pessoas do Brasil contaminadas pela doença na região Norte. A única forma de você evitar o contágio da doença
é você, infelizmente, sacrificar o animal e tirar do meio onde você está circulando o inseto. É a única forma de controle. Não existe vacina para a espécie humana. Então, fiquem atentos a essa leishmaniose e não confunda a leishmania tegumentar, leishmania visceral e leishmania brasiliense, que são 3 doenças diferentes. Detalhe, a forma de contágio é a picada do inseto. A sintomatologia principal são as ulcerações. E o mais importante, o novo, o aparecimento da vacina para os cachorros, não para a espécie humana. Ok, bebês? Ok, amores? Então fiquem atentos quanto ao aparecimento desse mosquito. Outra coisa extremamente importante com relação a essa doença. Como nós temos 3 diferentes tipos de agentes etiológicos, esse é o grande problema. Não esqueçam que quem causa a doença é o patógeno, parasita ou agente etiológico. O que é que você tem em comum entre as 3 doenças? O gênero Leishmania. Mas a doença que eu estou falando que é preocupante é a Leishmania visceral. Outro detalhe importante, não confunda parasita com vetor. Vetor é quem transmite a doença. O vetor é o Lutzomia longipalpis, que é o mosquito palha ou birigui. Então, uma das coisas que eles mais exploram em doenças transmitidas por inseto é quem causa e quem transmite. Uma outra coisa extremamente importante que você não pode esquecer de forma nenhuma é com relação ao tipo de contaminação. Esse tipo de patógeno ele tem 2 hospedeiros, o homem e o inseto. Então, o patógeno ele é chamado de digenético ou heteroxeno. Ele completa o ciclo reprodutivo dele em 2 hospedeiros diferentes. Isso não é uma característica peculiar da leishmaniose, é uma característica de doenças transmitidas por insetos. O homem é um hospedeiro, no caso aí, o hospedeiro definitivo, e o inseto é o hospedeiro intermediário. Ok, bebês? Ok, amores? Fica essa super dica. Lembrem-se dessa doença, dos detalhes dela, que ela pode aparecer tanto no Enem quanto em provas de vestibular que vão acontecer este ano no Brasil. Eu vou deixar aqui um beijinho, um coração, uma saudade e não esqueçam, peguem sempre o papel e a caneta e anotem todas as informações que eu dei para vocês, porque elas são extremamente valiosas. Ok, bebês? Estou esperando vocês na continuação dessas aulas sobre doenças que recrudesceram, que a gente vai falar da poliomielite e vamos falar também a respeito do sarampo. Tchau, bebês. Tchau, amores.